Olá pessoas, meu nome é Juliana Costa, esse é o canal Desinibida. Eu estou aqui com o Gui hoje, que foi sequestrado pra vir falar sobre American Horror Story com a gente. Me ajuda. Por que se me ajuda? Ele não foi sequestrado de verdade. Não faz esse tipo de coisa. Você viu a treta que deu no canal da outra menina por causa disso? Não. Tu não viu não? Famosa. Ah, eu vi aquela Marina Joy. E aí? Não é nada, porque ela disse me ajude, não Save Guilherme Leal. E tu chega no meu canal dizendo me ajuda. Ele está livre pra ir quando ele quiser. Diga, Guilherme, que você está livre. Eu estou livre para ir quando eu quiser. Uma pessoa quando tem intimidade é uma miséria. American Horror Story, pra quem não conhece, é um seriado de terror. E ele tem um sistema meio minissérie, né? Porque cada temporada tem uma história completamente independente. É uma antologia, como se cada temporada fosse um conto, e isso é bem legal. Então já foram 5 temporadas, agora tá na 6ª, né? A primeira foi a Murder House, né? Que é, Murder tipo, House. é uma casa mal assombrada. Asylum. A segunda foi Asylum, que é tipo um Hospício. hospício. A terceira foi Coven, né? Coven, que é péssima. Que é um concílio que chama, eu acho, né? Concílio de bruxas. Concílio, conselho. É um grupo de convenção, bruxas. A 4ª temporada é Freak Show. que é o Circo de Horrores. E a 5ª, que foi a passada, que foi o Hotel. É Que é a um minha hotel favorita, mal-assombrado. mas eu sei que não é muito boa. Não, a minha favorita é a Asilo. Eu acho a melhor, É do da do caralho. hospício. Eu acho ela espetacular. Pode falar um palavrão? Pode, à vontade. Pode não tem falar. problema. Essa temporada que começou agora é uma temporada de casa mal assombrada, mas com uma pegada um pouquinho diferente da primeira temporada. Porque a primeira temporada é aquela casa urbana mal assombrada. Essa é mais a ideia de casa do campo. E ela tem uma ideia de uma lenda por trás também, que é da comunidade de Roanoke, né? Que É uma comunidade de colonos europeus que foram colonizar. eles chegam pra colonizar, né? Isso, mas aí, Isso. tipo, o pessoal, muitos, acho que passaram 3 anos sem chegar ninguém na Inglaterra pra trazer suprimento. Para trazer coisa assim. suprimento, eles ficaram sem suprimento, mas de repente sumiram. Quando o pessoal da Inglaterra voltou, todo mundo Isso. tinha E desaparecido. o problema foi justamente isso, eles sumiram, não é uma coisa assim, se saísse só eu e Ju daqui, provavelmente vocês não iam nem saber. Mas se saísse 150 pessoas de Recife, também não ia saber, porque é Recife. Tem rastros, tem coisas que ficam pra trás. É Estranho. é isso, é estranho. E assim, e o lance é todo exatamente esse, né? Que foram 150, né? Aproximadamente 150, 200, enfim. é um número. Poucas centenas de pessoas que sumiram da noite pro dia nessa região. E que ninguém sabe exatamente o que aconteceu e ficou escrito pra trás lá o Croatoan. O Croatoan, só tinha lá numa árvore escrito Talhado. Croatoan, talhado na árvore. E American Horror Story, essa temporada, tá usando exatamente essa região. Então ela não se passa antigamente, ela se passa agora, mas é sobre eventos que Que acontecem nessa aconteceram no região. passado e que estão ressoando como se estão... Como se a região fosse como se a amaldiçoada região- e tal. que nem a primeira temporada mesmo, mas meio que... É verdade, ela lembra mais a primeira Ela lembra temporada muito de a primeira todas as temporada. temporadas de American Horror Story. Ela é que mais lembra, ela é que mais lembra. Ah, por sinal, gente, E é na possível que quarta tem não. spoilers, viu, nesse vídeo, eu esqueci de avisar antes, mas É possível, pode mas ser que tenha spoilers, a gente tá se a policiando. gente tá se policiando, tá? A gente só tá falando Poxa, sobre pessoas. o jeito da série, né? Não a série, Exatamente. assim. Essa temporada, uma das coisas que eu achei mais interessantes exatamente nessa coisa do modo de contar é que ela não se conta como uma história normalmente, ela se conta como se fosse um documentário. Então você tem a parte em que as pessoas são filmadas falando o que aconteceu com elas quando elas estavam na casa, naquela região, como se fosse filmado muito tempo depois, e como se fosse uma encenação dramática que acontece Inclusive- realmente da casa. inclusive aparece embaixo, escrito, encenação dramática. É uma coisa que você falou que eu achei muito legal, que você estava falando sobre como American Horror Story tenta não ser maniqueísta. Sim, E não sim. fazer aquela coisa da galera É. do mal e da galera do bem. Eles não fazem muito isso, realmente. Tipo, eles sempre tentam mesclar quem é bonzinho fica ruim, quem é mal fica bonzinho. Sempre existe bom no mal, É. sempre existe mal no bom. Isso. Ninguém Algo sempre que trabalha trabalha isso em isso. todas as temporadas, mas eu tenho a impressão que em Freak Show e em... Até eu vi pouquíssimos episódios, mas em Freak Show, que foi aquela que eu abandonei, e em Coven, no caso, eu achei que eles trabalharam isso mal. Porque como você tá vendo por dentro das estruturas das pessoas que deveriam ser o monstro da história, que deveriam ser o assustador, você não- acompanha, então você não Você sente não chega a muito se medo. assustar com eles, porque sabe que todos eles têm um pouco de bondade dentro deles. Por exemplo, uma das coisas que eu mais gosto da primeira temporada. A primeira temporada ela é toda assustadora, ela é toda você não sabe o que tá acontecendo, monstros aparecem, fantasmas aparecem. Mas o último episódio, eles... Spoilers. Muitos spoilers. No último Extremos episódio, spoilers. extremos spoilers. No último episódio, os protagonistas principais, né, que tinham acabado de se mudar pra casa, todos eles já estão mortos. E eles já sabem que estão mortos, eles já entenderam como a casa funciona, eles já conheceram todos os fantasmas que tem lá dentro. Eles começam a interagir entre si e eles já sabem o que é. Então eles não estão mais com medo, eles não têm mais nada. E é um ótimo final, mas se a temporada inteira fosse só eles naquela casa interagindo com... Como foi? Não sei, eu tava mexendo no cabelo, me perdi. Não me perdi no que tu tava falando, foi que eu me olhei, oxe, meu cabelo. Parece aqueles passarinhos que botam os pés pra gente se distrair. Mas bem, eu não vou tirar isso não, eu vou deixar você
cabelo no vídeo pro YouTube. Quando dá esse fim de episódio e eles já estão interagindo com os fantasmas, você não tá mais com medo, porque você já entendeu o que tá acontecendo. Não é mais um mistério e tal. E eu acho que as outras temporadas, elas reproduzem essa sensação muito cedo. Então, muito cedo, você tá por dentro do show de horrores, então você sabe todo mundo que tá lá. Sejamos sinceros, American Horror Story tem histórias muito boas. E todos os atores são muito bons, mas American Horror Story vem de gato por lebre. Porque American Horror Story não é de terror. É muitas temporadas não são. American Horror Story, eu acho que nenhuma temporada de American Horror Story eu considero um terror real. Eu não sei, não. Eu não considero, Cara, a maior parte da primeira temporada e a segunda... Mas aí o que acontece? A terceira já é tipo o funcionamento daquele grupo de bruxas. É tipo uma escola de bruxas e o que acontece com os bruxos lá dentro... Tenta introduzir o elemento terror nesse da escola de bruxas e não consegue. O Minotauro que você tá falando? Tanto o Minotauro quanto o gore que tem muito gore. Os zumbis. Mas não rola. Não rola, não conseguem mesmo. E é um problema que eles têm, que é como se fosse uma novela. Por exemplo, uma novela que todo mundo viu, Caminho das Índias. Até eu vi essa novela. E olha que eu não vejo novelas, mas eu vi essa novela. Todo mundo viu. Todo mundo viu Caminho das Índias. Todo mundo viu Caminho das Índias. Ok. A última que eu vi foi a Avenida Brasil, enfim. Não, é ótimo que a pessoa clicou nesse link porque a pessoa queria saber sobre histórias de terror e Guilherme tá aqui falando do Caminho das Índias. Mas é pra dar um exemplo, entendeu? Tem que dar um exemplo. exemplo. Começa aquela menina Maia. A Maia é louca por aquele outro menino Barruan. Maia Barruan. Eu lembro os nomes, gente. Eu lembro o nome de todo mundo. Guilherme é a melhor pessoa, porque ele é gótico, mas ele assiste novela e lembra o nome dos personagens. Eu acho ótimo. Você não conhece Gui, você não acompanha Gui nas redes sociais, ele tem um hábito muito legal, que é postar fotos que descrevem a personalidade dele. E essas fotos são sempre muito maravilhosas. Tem uma que eu falei pra você até, que eu acho a melhor de todas, que é uma cobra dentro de um quarto cor-de-rosa. Então, tipo, é uma cobra olhando pela porta com o que diz quem me incomoda e o quarto todo rosa atrás. E, tipo, é a definição dessa criatura. Enfim, aí tem Maia, tem Barruan. Maia Barruan. Começa a novela sendo justamente uma história de amor proibido entre Maia e Barruan. Porque um é Dalit e outra é alguma outra coisa que eu esqueci o nome. Esse eu esqueci o nome. Quando o escritor viu que Maia e Raja estavam fazendo mais sucesso que Maia e Barruan, tiraram tudo de Barruan. E American Horror Story passa por isso. É como se eles estivessem escrevendo a história enquanto gravam, sabe? É um negócio assim. Eles American Horror Story Caminho das Índias são a mesma coisa. A minha personalidade. Coisa com o Guilherme, Parece que um dos escritores liga assim pro outro, animadíssimo, falando: Ei, eu tive a ideia de colocar um Minotauro, velho. O Minotauro vai ficar massa. Sabe do que essa história precisa? Zumbis! E aí é como se eles ficassem animadíssimos, e aí, tipo, o Minotauro dando um episódio, os zumbis dando um episódio, depois não aparecem mais. Uma cena quase, né? O American Horror Story não dá certo porque eles fazem a temporada de uma vez. Então eles fazem a história de uma vez. Eles não têm tempo de ouvir. Mas ainda assim fica com a sensação de que eles estão inventando umas coisas por E cima é das por outras. isso que toda temporada de American Horror Story tem pelo menos um furo. Eu não lembro de ter notado. Tem muito furo. Eu sei que deve ter. Eu lembro de alguns, mas eu não vou falar por motivos de spoiler. Já falou tanto, menino. Solta aí. Quais são? Eu não lembro nenhum. Peguei na mentira! Calma. Ok. Essa temporada, ela começou com essa ideia que a gente estava mencionando, de ser uma região mal assombrada, né? E aí tem aquele casal que teve um problema de violência na cidade grande, e aí eles se mudam pro interior, e eles compram uma casa no leilão, muito barata, e eles não sabiam por que estava tão barata. E aí eles colocaram todas as finanças dele, todas as poupanças dele na casa, e agora eles estão querendo ir embora, mas não tem como. Isso é um clichê de histórias de terror que eu sempre perdoo. Eu também, porque é tão clichê de história de terror. E não é nem questão tão clichê, é tipo de coisa, quando você compra uma casa e a casa é mal assombrada e tem fantasmas açougueiros querendo matar você, o movimento lógico é ir embora pra outro lugar. Só que se você vai embora pra outro lugar... Pra que lugar você vai? Não, não tem mais história. Acabou o filme, acabou a série, acabou o livro, acabou o quadrinho, acabou tudo. Então eu sempre perdoo essa história. Um filme que eu acho que trabalha desse jeito muito interessante é aquele Insidious, que é o primeiro Sobrenatural. Muito bom. Que a mulher tá na casa que é mal assombrada e aí ela se muda, né? Ela diz, não quero mais morar aqui, não aguenta, ela realmente se muda. Só que aí era o filho dela que tava assombrado, não era a casa. E aí as assombrações seguem ela. Inclusive o slogan desse filme em português é péssimo. Porque o slogan dele, tipo, a frase de efeito dele é: não é a casa que estava assombrada. É essa. Okay. A frase de efeito do filme já é entregando, tipo, tudinho. não é a casa. Mas a gente já spoilou aqui também, tá tudo certo. E o legal é que a gente não avisou que a gente ia spoiler outras coisas. É verdade. A gente faz agora a... Spoiler retroativo. Tipo, spoiler de Insidious. Aí tu coloca tu edita, ok. Ou eu deixo assim e a gente vai rir eternamente. Não sei, eu vou fazer
fazer ainda, vamos descobrir. Mágicas da edição. Mágicas da Tu edição. vai fazer aquele negócio que você tem que apontar pra algum lugar e... Se você quiser, a gente faz. Vá, ponte, você diga assim, entre nesse site para ver a história de Roanoke. Vá, levante a mão, levante. Entre nesse site. Pronto, eu vou Vai colocar aqui em si. tantos balões. A sua tela provavelmente está cheia de balões agora. Pronto, você tá feliz. Depois você aponta pra baixo também, para as pessoas se inscreverem no canal. Se inscreva no canal, se inscreva no canal. A gente repete isso no final de novo. Você pode editar. Não, Não? porque, quer dizer, posso, mas por que eu faria isso? Não é mesmo? Assim, tá tão bom. Roanoke. American A galera Story. chega lá na casa e aí a casa tem altas confusões da pesada e eles começam a ver gente morta e por aí vai. As grandes diferenças dessa temporada realmente é o formato, né? Como ela é contada. Essa É o coisa da formato, dramatização e o fato de terem menos núcleos. Essa dramatização é muito legal. Você falando assim não parece que é tão legal. É, mas é. De Mas verdade, é muito fica legal. interessante. Você fica muito tenso. Já percebeu que eu faço muito isso. Eu também gosto Pra de enumerar, contar. é. Pode. Você fica muito tenso. Você fica muito tenso. Não tem o número 2, mas você fica muito Você fica muito tenso. mesmo. E Roanoke é diferente. É tipo, esse formato é muito legal. É a muito história tendo menos núcleos funciona de um jeito melhor. E assim, pela primeira vez em 4 temporadas eu tô empolgada com American Horror Story de novo. Eu me empolguei muito com o 2 aconteceram 2 coisas que eu não achei muito legais. E o 3 eu achei bacana. As enfermeiras, eu achei que as enfermeiras ficaram muito forçadas, eu acho que foi a atuação delas. E outra coisa que eu não gostei, e essa eu continuei não gostando no terceiro episódio, foi a filha da Vi. O padrão da criança assombrada, né? Porque filme de terror também tem isso. A criança fala com os espíritos, a criança é que vê o que tá acontecendo, a criança sabe de alguma coisa que ninguém A mais criança sabe. que fala com o espírito, mas nunca se assusta. E eu acho isso muito estranho, tipo, a Quando criancinha, o fantasma chega pra ela e diz que sua família toda vai morrer, e ela fica tipo, mamãe, ele disse que a família vai morrer, tipo, não, E ele vai crianças me salvar não por fazem último. isso, Eles não fazem. As crianças não Crianças fazem não isso. fazem isso. Quando eu tinha 3 anos, eu lembro que meu maior medo era a alma penada, que eu achava que seria uma pessoa cheia de pena andando pela casa. Era meu maior medo, é sério. Mas de modo geral, o que, que tu acha? Tá com expectativa alta? Tô. Porque é legal. E o bom é que o Tá quarto muito episódio legal. já tá aí, né? E a gente ainda não viu, então pode ser que a gente termine esse vídeo, assista E o assista, quarto é verdade. e diga, poxa vida. Tá massa. A gente ou- volta aqui só pra falar assim, assista um quarto. Ou pode ser um post, né? Pode ser uma porcaria, a gente Aí a gente volta só pra dar- gravou o só vídeo pra inteiro, criticar só no pra mais. galera assistir, Criticar é legal, convenhamos. criticar Criticar é mais legal, muito fala divertido, bem. eu também acho. Inclusive, tô criticando o jogo agora mesmo. É isso aí, Roanoke. E tem alguma coisa pra acrescentar que você gostou, que você não gostou? Acho que a gente falou tudo, né? Só um pedido de socorro. O número da polícia é 190, mas ela roubou meu celular. Tá de sacanagem, gente. Ele está livre pra ir embora. Ele vai embora, vai pra casa. Bem, gente, é isso aí. Tchau. Se vocês gostaram desse vídeo, aperta no botão curtir. Se não gostaram, aperta no botão curtir do mesmo jeito, senão o Guilherme vai criticar vocês e não vai ser legal. Vai. Tudo bem que a gente Pra mim- gosta de pra mim vai criticar. ser legal. Vai ser legal. E não deixa de se inscrever no canal. Que é aqui, eu acho. Acho que fica... Ou fica aqui, eu não sei se ele fica espelhado quando vai pro YouTube. Fica em algum lugar aí embaixo, vocês são pessoas espertas, vocês conseguem achar, a gente confia em vocês. É só você ver onde tem INS, aí você clica. Simples assim. Mas eu acho que aparece inscrever-se todo, não? É só o INS? Não, é inscrever-se todo, mas se você ver isso, você pode clicar aqui. Tá certeiro, sabe? É o botão certo pra você clicar nesse Sério, dia de Guilherme hoje. explicou, muito bem explicado. Gente, beijo, tchau, tchau. Tchau.